Seja muito bem-vindo. Nesse encontro, você vai aprender uma estratégia de estruturação de posicionamento no Instagram. E no final desse encontro, nós faremos algumas análises de perfil para poder entender o que está acontecendo para que esses perfis não sejam lucrativos e quais ajustes você pode fazer que vão trazer resultado financeiro. Lembrando que essa estrutura ela é baseada na minha metodologia chamada marketing de autoridade e posicionamento de especialista. E dentro desse processo, nós temos um framework chamado diagrama de autoridade, diagrama também de marca pessoal, posicionamento de especialista e arquitetura de comunicação. Então, esses quatro frameworks, eles fazem com que a sua marca ela seja forte, uma marca objetiva, uma marca feita com clareza, uma marca até mesmo sexy e uma marca estranha, né? Porque tem posicionamentos que são estranhos, estranho o suficiente para produzir um marketing atípico. E isso é uma das coisas mais magníficas que a gente pode fazer com o nosso posicionamento, que é ser diferente. A noção de ser diferente, ela passa a ser imprimida e expressada através de uma pergunta simples que nós vamos nos desdobrar aqui dentro. A pergunta é: o que a sua marca representa de fato? Beleza? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela e durante essa jornada nós vamos fazer esse processo aqui com vocês. Essa jornada não é uma jornada simples, já vou deixar claro aqui para você. É uma jornada, inclusive, bem profunda, mas com um passo a passo muito claro. Então, não é para qualquer um esse encontro. Obviamente, eu sei que você que está aqui não é qualquer um, você está procurando o seu desenvolvimento e você precisa estar comprometido com o seu trabalho, né, com o seu sucesso. Uma das coisas que eu preciso falar para você em relação a isso, e que faz todo sentido para esse momento, é o seguinte: todo mundo precisa ser gerador da própria demanda no Instagram. Muita gente hoje não tem um trabalho que gera resultado através do Instagram. Então, a primeira pergunta que você vai se fazer em relação ao seu trabalho é que quantos reais por seguidor o teu Instagram está gerando? Um cálculo base que a gente faz em qualquer agência é saber que cada seguidor gera em torno de 10 reais. Então, se você tem 1.000 seguidores, o ideal é que seu Instagram gerasse para você por ano em torno de 10 mil reais. Beleza? Essa é a conta de padaria que você precisa aprender a fazer. Então, se você tem lá 50 mil seguidores, o teu Instagram precisa gerar isso de receita para você. Beleza? Então, é uma noção simples, é uma noção básica, é uma noção, inclusive, trivial, para você entender se você está sendo lucrativo com a sua rede social ou não. Por quê? Porque se o seu trabalho ele depende de dedicação, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. A boa é que você entrega resultado. E porque você entrega resultado, as pessoas confiam em você ao ponto de indicar seu trabalho para outras pessoas. Logo, essas pessoas que estão chegando, elas chegam preparadas para comprar. Por quê? Porque elas vieram por uma recomendação. A recomendação, ela é como se fosse um gatilho mental, que dá ainda mais credibilidade para aquilo que você faz, e essa pessoa, ela se sente confortável de comprar de você e mais segura. Por quê? Porque ela veio de uma indicação. A notícia ruim é que, se você vive de indicação, você tem um trabalho nocivo, você tem um trabalho que ele está volátil a falir. Por quê? Porque você está dedicando o sucesso da sua empresa e a responsabilidade do seu faturamento para uma pessoa que não tem nenhum compromisso contigo. Ela tem uma boa vontade. Então, quando você hoje tem um trabalho que depende de indicação, que a cada 10 trabalhos que você fecha, 8, 7 são de indicação, quer dizer que o seu perfil do Instagram não está posicionado o suficiente para ele ser o gerador da sua demanda. Então, a lógica por detrás disso aqui que nós estamos fazendo é justamente você entender que o Instagram ele precisa ser a sua fonte principal, nesse caso aqui. Por que a fonte principal? Porque não existem muitas fontes que você deva se preocupar. Se uma fonte já é lucrativa, as outras são complementares. E você não precisa ter todas as fontes, mas pelo menos ser dominante em uma delas. E nesse caso aqui, com uma aula de Instagram, nós falaremos sobre Instagram. Então eu quero que você imagine uma árvore e ela tem várias raízes. Cada uma dessas raízes nós chamamos de capilarização. E essa capilarização nada mais é do que as fontes de aquisição de cliente. Então nós temos o tráfego pago, nós temos a produção de conteúdo, nós temos as collabs, nós temos o YouTube, nós temos os eventos presenciais, nós temos também a produção como um todo, né, do trabalho de fotografia que você faz. Então tudo isso daqui
que você está fazendo, que você está publicando, são fontes de aquisição. Uma delas, obviamente, é o Instagram, mas poderia ser o LinkedIn, poderia ser o Twitter, poderia ser qualquer outra rede social que você use. Nós temos uma aluna, inclusive, que a maior fonte de captação dela é o TikTok. E isso é curioso, porque dentro da nutrição, a gente sabe que tem muitos influenciadores que usam o Instagram para poder crescer a audiência e captar cliente. Ela está fazendo um processo ao contrário. Ela usa o TikTok para poder trazer cliente. Nós temos uma amiga, uma grande fotógrafa do Brasil, que é retratista, que a maior fonte de captação de cliente dela não é o Instagram também, é o LinkedIn. Então, como ela é uma fotógrafa retratista que trabalha com pessoas do corporativo, alguns C-levels, algumas pessoas que são empreendedoras, onde essas pessoas estão procurando oportunidades? Dentro do LinkedIn. Então, para você entender que, independente da plataforma que você seguir, você tem uma fonte de captação de cliente e você precisa entender que essa fonte de captação ela pode ser uma fonte lucrativa. Entendendo isso, entendendo essa dinâmica, qual é a ideia de você não depender de indicação? A ideia é justamente essa, é você tomar controle das pessoas que estão chegando. Porque pensa comigo o seguinte, vou compartilhar minha tela aqui e vou escrever algumas coisas para vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Se sim, aciona para mim aí no vídeo para eu saber. Beleza, vamos lá. A primeira noção que eu quero que você entenda é a seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ó, vocês precisam ter essas três regras muito bem estabelecidas dentro do negócio de vocês. Posicionamento é maior que oferta, que é maior que processo comercial, e o desdobramento disso é a venda. Beleza? Então, posicionamento é maior que oferta, maior que processo comercial. Muitos de vocês querem fazer o seguinte: vocês querem trazer um desconhecido, que vem pelo tráfego pago às vezes, e tornar ele direto um comprador seu, tá? As chances disso acontecer são mínimas. Se acontece, acontece com uma barreira financeira muito grande. Ou seja, esse cliente ele não está disposto a investir 3, 4, 5, 10 mil reais numa solução. Ele vai encontrar ali uma solução de 500 reais, 700 reais, 1.200 reais, que para muita gente é desqualificado. Porque talvez você tenha um trabalho que ele te gera um custo muito alto de produção e esse trabalho precisa ser lucrativo. Então não vale a pena, necessariamente, vender só para essas pessoas. No processo de trazer pessoas para o seu perfil, você traz as pessoas que são desconhecidas, elas passam a visitar o teu perfil no Instagram. Desse processo, elas se tornam seguidoras, depois elas se tornam leads e depois se tornam compradoras. Então essas três regras aqui, elas são fundamentais para quê? Porque quando você fala para mim o seguinte, Rodrigo, eu não atraio uma audiência qualificada, naturalmente o seu posicionamento está fraco. Só que para o posicionamento ser forte, a comunicação precisa ser clara. Então, naturalmente, o teu processo é melhorar a comunicação, basicamente o marketing. Melhorando a comunicação, o posicionamento ele fica forte, ele fica objetivo, ele fica claro. Naturalmente, a audiência ela chega qualificada porque ela entende o que você está fazendo. Se eu sou churrasqueiro e eu estou me comunicando com veganos, qual é o meu posicionamento? Confuso. Como é que vai vir minha audiência? Desqualificada. Se eu sou churrasqueiro, eu faço marketing para churrasco. Meu posicionamento é reconhecido como um churrasqueiro. Minha audiência é de compradores de carne. Então é claro isso daqui. Então a noção que você precisa ter para que esse sistema segundo aqui funcione é basicamente a mesma coisa. Eu tenho que ter uma comunicação clara para que um desconhecido se torne um comprador. E eu tenho que ter uma comunicação clara o suficiente para que o meu posicionamento seja forte ao ponto da minha venda ser fácil. O que acontece com vocês é o posicionamento não está forte, naturalmente a oferta tem que ser muito grande. Você bota muitos entregáveis na sua oferta. Você entrega maquiagem, você entrega, às vezes, vídeo, fotografia, mais um monte de coisa, fotografia extra, e você fica fazendo vários adornos possíveis para fazer com que a pessoa se convença de que você é a pessoa ideal para que ela trabalhe. Quando a tua oferta ainda não é forte, o processo comercial tem que ser muito robusto e tem que ser muito ostensivo. E aí torna isso cada vez mais cansativo também. Então é lógico que as caímos, mas já voltamos. Então é claro que quanto mais forte for seu posicionamento, mais fácil vai ser a sua venda. Quanto mais fraco for seu posicionamento, mais forte tem que ser sua oferta. E quanto mais fraca for sua oferta, mais ostensiva tem que ser seu processo comercial. E é justamente isso que a gente precisa abandonar.
Não por completo, obviamente, porque cada empresa vai performar de um jeito, mas seria mais inteligente que você pensasse dessa maneira. Quanto mais eu trabalho a minha comunicação, melhor meu posicionamento fica e mais preparadas as pessoas chegam até mim. E a obviedade disso é você entender uma seguinte coisa. Se a pessoa chega no teu Instagram, o teu Instagram tem o objetivo de convencer ela a comprar, não você. Então, se ela chega no teu Instagram e ela se convence pelas publicações, pela forma como você se comunica, pelos seus valores, pela sua competência técnica, o que que acontece com ela? Ela vai e te pede um orçamento. Então, ela decide por você antes de conversar com você. E isso é a coisa mais expressiva em relação à qualidade do teu trabalho. Porque a qualidade do teu trabalho ela não está associada pura e simplesmente sobre a maneira como você publica os seus posts, mas sobre o bem-estar que você gera para o seu próprio negócio. Ou seja, se a sua vida ela está desordenada em relação ao que você está fazendo como negócio, ou seja, os clientes são ruins, eles pedem desconto, eles mandam mensagem às 11 da noite, eles são clientes que não indicam, são clientes que querem parcelar em 300 vezes, o bem-estar do seu negócio não está bom. Então, a correção que você faz isso não é melhorando só a questão da gestão do negócio, mas melhorando o quê? A capacidade que a tua empresa tem de gerar pessoas mais qualificadas. Porque se elas são qualificadas, naturalmente, o teu processo de gestão ele vai ser muito mais facilitado. Quer ver um exemplo muito simples? Nós temos hoje uma base de 10 mil clientes. E eu tenho ali em torno de 800 mentorados, tá? Um pouco mais, 815 mentorados. Para você ter ideia, eu demorei muito a ter suporte. Por quê? Porque os meus alunos não solicitam suporte. Por quê? Porque são alunos avançados. Eles são alunos que sabem mexer no e-mail, eles são alunos que sabem mexer em uma rede social, eles são alunos que sabem mexer numa plataforma. E isso é o quê? Isso nada mais é do que um posicionamento bem ajustado, com um tipo de cliente muito claro, que chega preparado para comprar de mim e chega consciente sobre o que ele precisa fazer. Naturalmente, o que acontece? Sua empresa ela se torna mais lucrativa. E é justamente isso que a gente corrige dentro de um posicionamento nas redes sociais. Então, quando eu falo para você que você hoje, se tem um trabalho que depende de indicação, seu trabalho hoje, ele não tá bom. E não tá bom porque não gera resultado financeiro. Mas ele não tá bom porque você não tem controle absoluto sobre as coisas que estão acontecendo dentro dele. E aí, uma noção muito curiosa em relação a isso é a seguinte: se você falar para mim, Rodrigo, minha audiência pede desconto, ou seja, seu posicionamento é um posicionamento onde a pessoa não entende que ela tem que pagar à vista. Só que como ela entende que ela tem que pagar à vista? A forma como você se comunica. Se o teu depoimento do cliente, ele fala assim, cara, eu nem hesitei em comprar o trabalho do Rodrigo, porque eu já sabia que era bom. E eu nem perguntei o preço, eu só fui lá e fechei. Pronto. Ele está dizendo de forma silenciosa que o comportamento de consumo e de compra desse cliente é esse tipo de coisa que o trabalho tem que gerar. Então, a noção que vocês têm que ter em relação a isso não é sobre, eu tenho que fazer legenda, eu tenho que fazer bastidor. Isso você tem que fazer mesmo. Por quê? Porque a estrutura do post ela é organizada para eliminar as arestas que vocês têm. Porém, se essas estruturas elas não estão organizadas da forma como poderia, como é que vai chegar essa pessoa? Ela vai te mandar mensagem, vai pedir um orçamento, você vai atender ela no WhatsApp, vai mandar o orçamento para ela em PDF e ela vai sumir. 2 meses depois ela volta querendo a mesma condição. E aí você, com a agenda aberta, porque não está completa com clientes que vale a pena, você acaba aceitando esse tipo de cliente. Só que esse tipo de cliente ele é problemático. É um tipo de cliente que não vai te acelerar, ele vai pagar suas contas. E aí eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena esse estresse todo com essa pessoa que ficou ali 2 meses em silêncio, com o orçamento na mão dela, sendo que sabia que esse orçamento tinha validade e mesmo assim ela não avançou? Não faz sentido. Então, essa é uma preocupação real que vocês precisam ter em relação ao negócio, não só porque é melhor vender para gente qualificada, mas é porque é mais fácil, inclusive, você tocar o seu negócio quando isso acontece. E vocês precisam ter essa preocupação de forma genuína. Vamos lá. Então, entenda que dentro desse processo aqui, eu vou abrir para vocês aqui, existe um framework que é dedicado especificamente para você entender o que que a sua marca representa. Toda marca, ela tem que ter ali uma ideia principal de não estar focada apenas no nicho, mas no problema central que a marca resolve.
Muitos de vocês hoje que estão aqui são fotógrafos. E vocês, fotógrafos, têm ali o nicho de gestante, vocês têm ali o nicho de parto, você tem ali talvez o nicho de retrato. Mas eu quero que você entenda agora com uma visão um pouco mais aberta em relação a isso e as oportunidades que o próprio mercado te oferece. Antes de eu falar sobre o que tua marca representa, eu vou fazer um adendo aqui muito importante. Ontem eu fiz uma consultoria com uma pessoa que ela tem 2 milhões de seguidores no Instagram. E esses 2 milhões de seguidores não estão sendo monetizados. E aí, naturalmente, eu encontrei uma infinidade de possibilidades. Essa pessoa, ela atende o mercado de partos. Só que não existe um processo de monetização da marca. Entenda o seguinte que eu estou falando. Eu não estou falando sobre vender produtos de parto, mas eu estou falando sobre monetização, ok? Porque se ela tem 2 milhões de pessoas que seguem essa pessoa, naturalmente ela tem 2 milhões de oportunidades. Só que oportunidades para essas pessoas e oportunidade para marcas que querem essa pessoa. Entenda? Então, uma das coisas que nós fizemos em relação a esse posicionamento novo desse player do mercado foi justamente entender o seguinte: por que a Samsung não é um parceiro desse player do mercado? Porque aquelas mulheres, elas usam telefones. As mulheres que acompanham aquele canal de parto, elas usam um telefone. Por que essa marca ela não tem uma parceria com a BID, por exemplo? Porque as pessoas que estão ali, que são 2 milhões de pessoas que consomem o comportamento também de parto, querem também andar de carro. Então a primeira noção que essa pessoa tem que entender é que o mercado dela não está submetido ao nicho necessariamente, mas está submetido a um macro nicho social, ou seja, um comportamento social e um comportamento de compra, não só um comportamento social. Então, quando você hoje está no mercado de partos, eu quero que você entenda que você não está no nicho de parto, você está no núcleo de bem-estar. Todo posicionamento ele precisa passar pela ideia de que eu não estou resolvendo apenas os problemas do meu nicho, mas eu estou resolvendo também o que eles precisam como problema central. Então, quando vocês me contratam, eu resolvo um problema central na sua empresa, que é o que? Fazer mais dinheiro. Então, meu núcleo é dinheiro. Um retratista, às vezes, ele vai ter também um núcleo de dinheiro, porque ele vai posicionar uma pessoa no mercado de que ela está inserida, talvez de advocacia, por causa do método de retrato dela e de acompanhamento, direcionamento, essa pessoa se posicionando mais vai conseguir cobrar mais caro. Então, o núcleo desse retratista é dinheiro. Mas esse retratista também ele pode ser o quê? Uma pessoa que está posicionando as demais para que elas tenham mais autoridade no mercado e sejam mais reconhecidas como profissional top player daquela cidade. Esse posicionamento não é sobre dinheiro. Esse posicionamento agora é sobre o quê? Um bem-estar que ela está gerando, que é o quê? Reconhecimento, autoridade, seja lá o que for. Então entenda o seguinte, a tua marca, para ela representar alguma coisa, ela precisa ter um problema central que ela resolve. E aí eu te pergunto, qual é o problema que você resolve na vida dos seus clientes? E esse problema, ele não é um problema tão singular como as pessoas pensam. Ele não é um problema que está numa camada rasa. Ele é um problema que está numa camada bem profunda, inclusive. Então, quando alguém me contrata, às vezes ela me contrata pelo fator dinheiro. Só que o fator dinheiro é um acelerador para que ela consiga trabalhar menos e porque ela trabalha menos, ela passa mais tempo com a família dela. Então, na verdade, ela me contratou não pelo dinheiro. O dinheiro foi só o que chamou a atenção dela. Mas ela me contratou porque ela quer passar mais tempo com o filho e ela não quer ver ali, talvez, o filho crescendo sem pai, sem mãe. Então, quando o teu cliente ele te contrata, ele sempre vai ter essa questão intrínseca dentro da contratação. Só que não é uma questão visível para ele. Se não é uma questão visível para ele, o que acontece é o seguinte: você, nesse processo, tem a responsabilidade de investigar o porquê o teu cliente está te contratando. E aí, ele mesmo vai dizer para você de forma profunda o que está acontecendo com a jornada dele e o motivo pelo qual ele te contratou. Então, se eu sou um retratista e vou contratar o Joás, por exemplo, e o Joás é um excelente retratista, e eu quero, com o trabalho dele, me posicionar, eu tenho que dizer para ele, e talvez eu não consiga dizer, porque talvez eu não seja consciente, mas ele tem que ter a responsabilidade de entender por que os retratos são importantes. Ele sabe, mas o cliente não sabe. Ele sabe que o cliente precisa de retrato para se posicionar, mas o cliente às vezes não sabe o posicionamento vai desdobrar na vida dele. Então, obviamente, na comunicação do Joás, tem que ter a clareza do desdobramento, da implementação desse processo. Mas, Rodrigo,
Para o nicho de retrato que você disse agora, é muito simples, pô. É um nicho de performance. Fica muito claro, fica tangível a solução que o GeoArtes resolve. Mas qualquer fotógrafo, nesse caso aqui, que tem vários fotógrafos nessa aula, qualquer fotógrafo, até mesmo de um nicho emocional, consegue resolver o mesmo problema. Imagina uma mulher que é fotógrafa de ensaios femininos. E as mulheres que estão fotografando com ela são mulheres que passaram por um relacionamento abusivo, por exemplo. Ou elas passaram por uma gravidez onde elas perderam a gestação. Essas mulheres, elas estão submetidas a uma questão emocional. E essa questão emocional, muitas vezes, também está fazendo com que hajam consequências na vida dessa pessoa. E aí ela consegue, talvez, ir pior no trabalho, talvez ela se distancia do marido, talvez ela seja uma pessoa que não está se vestindo muito bem. Então, o teu trabalho de ensaio, ele aparentemente tem a ideia de vender fotografia, mas na verdade ele está solucionando uma dor muito pessoal e muito profunda. E essa dor é justamente o que você precisa investigar. Porque se essa mulher, por exemplo, que está com autoestima baixa, que está com a autoconfiança dela abalada, quando ela tiver autoconfiança, quando ela tiver com a autoestima dela, talvez o casamento dela melhore e ela engravide pela segunda vez. Ou seja, seu trabalho de fotografia, ele não foi responsável por entregar a fotografia para a pessoa. Ele foi responsável para formar uma família. Então a tua marca, ela representa esse tipo de cura. Ela representa esse tipo de direção. E todas as marcas que vocês trabalham, necessariamente são marcas, né? Porque são pessoas que têm algum trabalho, pessoas que têm ali alguma profissão. Dificilmente vocês vão ter muitos clientes que são herdeiros ou que não fazem nada. Essas marcas pessoais também, essas pessoas, elas também estão indo para uma direção. E o teu trabalho tem um processo e a talvez tenha até um manifesto de acelerar essas pessoas para chegarem nesse lugar mais rápido possível. Então todas elas querem alguma coisa, mas nem todas elas querem as coisas rasas, como elas dizem, porque elas não conseguem se autoavaliar profundamente para saber de fato o que elas precisam. E vocês, dentro dessa jornada, precisam ter clareza. Clareza. Porque senão, o que vai acontecer é, vocês vão ser profissionais muito competentes, porém invisíveis. E a gente não quer profissional competente e invisível. A gente quer um profissional que seja competente, seja reconhecido, que as pessoas procurem ele de forma até muito mais objetiva e ainda assim a gente tem ali uma lucratividade. Por quê? Muitas vezes, eu vejo isso muito acontecer, tá? Dentro desses processos onde as pessoas me perguntam, Rodrigo, estou passando por esse problema, como é que eu resolvo? Às vezes as pessoas têm 50 mil seguidores, mas elas não conseguem fazer 10 mil reais por mês. Às vezes a pessoa tem 2 mil seguidores e elas fazem 10 mil reais por mês. Qual é a diferença entre um perfil e outro? O que que essa marca representa? Qual é o problema central que eles resolvem? Quando essa pergunta ela está sendo respondida com a sua comunicação, você tem agora clareza daquilo que você faz. Então, quais são os três elementos? Eu até coloquei aqui para vocês, ó. Quais são os três elementos que vocês precisam ter dentro desse framework para entender o que que sua marca representa? Mundo, método e identidade. Rodrigo, o que que você quer dizer com mundo, método e identidade? O mundo, ele nada mais é do que a sua visão de mundo mesmo. Por que que as pessoas deveriam estar contigo? Porque você tem uma visão de mundo que eu acredito que seja única, mas ela é uma visão condicionada. Deixa eu fazer um adendo em relação a isso, inclusive. Muita gente quer ter autenticidade, muita gente quer ter ali essa independência de pensamentos. Eu nem sempre quero ter. Mas como assim, Rodrigo? Você não quer ser um ser humano autêntico? Não, porque gasta muita energia ser autêntico. Eu não preciso ser autêntico em tudo. Tem muitas coisas que eu não quero ser autêntico mesmo, propositalmente. Mas tem coisas dentro da minha visão de mundo que são muito particulares e muito peculiares. E justamente essas visões, às vezes, aceleram as pessoas. Só que dentro do processo de construção da sua marca, de posicionamento do seu perfil, essa visão ela precisa ser explícita. E ela necessariamente deve estar alinhado com o que você resolve no mundo. Qual o problema central? Então, por exemplo, uma pergunta que eu me faço sempre em relação à minha visão de mundo, e isso tem a ver com o que minha marca representa, é qual mudança eu acredito que deveria acontecer na vida das pessoas e no negócio delas para que o meu cliente ele tenha uma realidade diferente. Minha visão é simples sobre isso. Vocês devem ser valorizados. Qual é a mudança que deveria acontecer de fato? A mudança de
melhoria de posicionamento. Vocês não deveriam, na minha visão, ter um trabalho como um CLT. Vocês deveriam ser profissionais que decidem como vocês vão trabalhar e não necessariamente ter um trabalho onde vocês são escravos do próprio trabalho. Porque se vocês não são escravos do trabalho, muitas vezes vocês são escravos do dinheiro e, naturalmente, dependentes de clientes ruins. Então, essa é a visão que eu quero mudar em vocês. Então, minha marca representa o quê? Ela representa isso. Então, quando eu trago dinheiro para o bolso de vocês, o que que minha marca está representando? Liberdade. Então, o dinheiro, necessariamente, ele é só um fator para chamar a tua atenção. Mas quando você tem a liberdade de ter o segundo filho, quando você tem a liberdade de comprar um carro novo, quando você tem a liberdade de poder viajar no mundo, o que que eu consegui fazer? Eu consegui implementar uma visão de que o mundo ele poderia ser melhor. E muitas vezes, quando eu compartilho o resultado de alunos lá no Instagram, vem sempre um comentário de um hater falando que é impossível, falando que aquilo é mentira, falando que eu sou guru ou algo do tipo. Por quê? Porque essa pessoa está tão afundada numa visão de mundo que ela não consegue perceber que existem outras realidades melhores que a dela. E, naturalmente, esse é um fator condicionado. Ela estar nessa condição não diz respeito ao fato de outra visão do mundo existir, porque existe. E nós provamos isso aqui o tempo inteiro. Então, quando você olha para as mudanças que você pode fazer no mundo e no seu cliente principalmente, quais mudanças são essas? Essa resposta tem que ser clara. Essa resposta não pode ser subjetiva. Ela tem que ser objetiva. Ah, eu aumento a autoridade das pessoas. Tá, de forma prática, o que que a autoridade vai mudar na vida dessa pessoa? Tem que saber responder isso. Ah, minhas clientes, elas ficam com mais autoestima. O que que vai mudar na vida dessa cliente quando ela tiver autoestima? Que quando eu perguntar para você o que que você faz, você tem que saber responder. Eu fotografo. De forma alguma, você não fotografa. Você muda a vida das pessoas, mas muda como? Com a fotografia. E o que que muda? O que que muda já não tem nada a ver com fotografia mais. Agora é sobre o cliente. E essa resposta, muitas vezes, elas não são encontradas no Instagram de vocês. Então adianta a gente fazer análise de perfil, falar, olha, precisa mudar o ângulo, precisa mudar a luz. Como se fosse o fator mais diferencial de todos? Claro que não, pô. A IA tá fazendo o trabalho de vocês hoje já. A IA não vai fazer trabalho de casamento, não vai fazer trabalho de parto e não vai fazer trabalho de festa. Todo o restante pode se preocupar, porque ela está fazendo já. Então, qual é a noção que nós temos que ter em relação a isso daqui? O seu cliente ele acredita num problema que você sabe resolver. Só que muitas vezes ele não sabe qual é o problema que ele está passando de fato, profundamente. Ele só vive um problema. Não fatura tanto quanto poderia no Instagram. Pronto. O problema que vocês estão enfrentando hoje. E vocês estão aqui por quê? Porque eu disse que traria uma visão nova de mundo, um método para que você conseguisse chegar nesse lugar que você quer. Então, a noção mais prática disso é qual mudança você acredita que deveria acontecer na vida e no negócio das pessoas para que a realidade do seu cliente mudasse. Tu tem que saber responder essa pergunta. Beleza? Vamos entender a questão do método. O método, para mim, né, talvez seja uma das coisas mais importantes relacionadas ao desenvolvimento do teu cliente, porque o método ele tira a pessoa do ponto A e leva a pessoa para o ponto B. Só que existe uma diferença muito grande. Eu já falei isso na CAN há alguns anos atrás. Existe um método transformacional e existe um método relacionado à implementação e o ofício. Ou seja, eu sou retratista, eu me reúno com o cliente, na reunião eu desenvolvo o arquétipo dele, desenvolvo lá o temperamento dele, trabalho a oratória dele e, naturalmente, ele vai ter um retrato bem feito no final das contas. Por quê? Porque existe um desdobramento de quem ele era para quem ele quer ser. Pronto. Método relacionado ao ofício. Mas qual é o método transformacional que acontece de fato na vida desse cliente? Eu dei uma aula recentemente sobre esse mesmo tema e lá eu usei um exemplo muito bom, que foi o seguinte: imagina que você hoje é um fotógrafo de casamentos, beleza? A pergunta central que o teu cliente deve responder, né, deve saber responder, e você deve saber posicionar para que esse posicionamento responda essa pergunta é a seguinte: por que que te contratar, por que que te contratar é um problema que precisa ser resolvido antes de todos os outros problemas? Porque o teu cliente tem outros problemas também. Seu cliente está com um carro ruim, seu cliente às vezes está devendo no banco, seu cliente às vezes está ali
com um problema de posicionamento no Instagram, seu cliente às vezes está com um problema no próprio casamento, mas por que que o teu produto, o teu serviço, ele é algo que precisa ser resolvido antes de todos os outros? E essa é uma resposta que tem que ter lá dentro do seu Instagram. Lá dentro do seu Instagram. Vamos lá. O exemplo que eu dei nessa aula foi assim. Imagina que você é um fotógrafo de casamento e quando a pessoa te contrata, você entra dentro de um orçamento, sempre assim. E você compete o teu orçamento não com outro fotógrafo. Você compete o orçamento com o florista, você compete o orçamento com a banda, com o buffet, com o vestido. Então, se acontecesse o processo contrário, você chegasse antes que todo mundo, naturalmente, a maior parcela do teu orçamento seria dedicada a você. Então você não entraria num orçamento de encaixe. Pensa comigo. Se eu faço um casamento e meu orçamento de 50 mil e eu já gastei 45, eu tenho 5 mil só para fotógrafo. Eu não consigo contratar um fotógrafo de alto valor. Vou ter que me contentar com um fotógrafo de 5 mil. Nem melhor nem pior, apenas uma necessidade. Mas se eu chegasse antes que todo mundo, o meu orçamento com o cliente seria de 50 mil. E a prova disso é a seguinte: imagina que esse fotógrafo é muito bem relacionado e ele tem um plano dentro do trabalho dele que é um plano de incentivo, onde ele tem um grupo de benefícios. Ok? Pega essa ideia comigo. Esse grupo de benefícios faz o seguinte: eu contratando o Rodrigo, a minha noiva ela tem 15% de desconto para poder fazer o vestido dela no ateliê. Ela tem mais 10% de desconto na contratação de um espaço físico. Ela tem ali talvez 30% de desconto numa maquiadora excelente. E ela tem ali talvez outras coisas que você pode se associar. Você percebe que o fato dela te contratar resolve todos os problemas dela posteriormente? O fato dela contratar você anteriormente faz com que todos os outros problemas eles sejam elementares. Então você precisa se posicionar de uma maneira onde o teu problema precisa ser resolvido antes de todos os outros. E qual é o teu problema nesse caso aqui que tem mais fotógrafos? Fotografia, ué. Então por que eu deveria investir em fotografia antes de tráfego pago? Porque o seu cliente ele tem um negócio na rede social. Ele precisa levar a mensagem dele para mais clientes. Mas por que o teu trabalho de fotografia é mais importante do que o trabalho de tráfego pago? E aí você poderia ter um plano de incentivo, dentro disso um grupo de benefícios, onde você tem parceiro de tráfego pago, onde esse cliente que te contrata, você já encaminha ele para uma outra direção. Ó, agora que você está com o perfil posicionado, você precisa levar sua mensagem para outras pessoas. Eu tenho um parceiro que ele vai te cobrar na primeira mensalidade metade do valor para um projeto de 6 meses de tráfego para você. Que se você me contratar, a gente faz essa conexão. Pronto. Ah, Rodrigo, o nome disso é venda casada. De forma alguma. Você está facilitando o teu cliente para que um outro problema futuro possa ser resolvido junto com a tua contratação. E ele pode decidir não contratar ou sim contratar. E tá tudo bem também. Então, todos vocês, em alguma instância na jornada de vocês, podem fazer esse processo com os clientes de vocês. E essa é uma noção que muitas vezes vocês deixam de lado. Porque se eu quero contratar hoje um fotógrafo, se eu quero contratar uma nutricionista, um advogado, eu quero saber de que maneira ele vai me acelerar na vida. Mas não vai me acelerar necessariamente na solução. Porque ele pode ser a solução, anota isso. Ele pode ser a solução, deixa eu botar aqui para ficar bem didático. Ele pode ser a solução, ele pode ser a solução, ele pode ser o canal de indicação, ele pode também ser o canal de indicação mais royalty, e ele pode ser o canal de compra. Ou seja, quando eu indico um aluno meu, eu só estou indicando. Eu estou transferindo o meu lead, né, que a gente chama. É a transferência do lead. Peraí. Bom,
eu estou aqui indicando um lead para o meu parceiro de negócio. Mas dentro dessa indicação, eu posso também ganhar alguma coisa. Ou eu posso comprar essa solução para mim e oferecer isso para o meu cliente agora. Eu posso ser a solução disso tudo. Então eu sou o cara que sou fotógrafo de casamento e meu cliente está me contratando. Quando ele me contrata, eu vou fazer uma indicação para ele de uma florista, eu vou fazer uma indicação para ele de uma banda, essa banda ela vai me retornar parte do faturamento dela, porque foi um acordo que nós fizemos, ou eu posso comprar uma outra solução dentro do mercado de casamentos, por exemplo, e oferecer para o meu cliente no futuro próximo. Então hoje eu sou fotógrafo, mas amanhã eu posso ser fotógrafo e videomaker. Amanhã eu posso ser fotógrafo, videomaker e cerimonial, porque eu já fiz 300 casamentos e já sei como é que funciona. Então eu posso ter essa solução dentro do meu mercado. Eu fiz isso com a empresa de formaturas. Eu era a solução de fotografia de formatura e indicava outros parceiros. Chegou um momento que não valia a pena eu ser só a solução de fotografia de formatura. Então eu comecei a fazer os eventos de formatura. Eu também fazia o processo de indicação de outros fornecedores. E esses fornecedores eram contratados por fora. Esses fornecedores contratados por fora pagavam um royalty de 23% dentro dessa contratação para trabalhar com os meus clientes. Pensa comigo o seguinte: uma maquiadora, num dia de sábado de manhã, por exemplo, ela talvez não tivesse agenda, mas na minha formatura ela ia ter 30 clientes. Então, de uma vez só, ela ia faturar o que ela faturaria com uma cliente 30 vezes mais. Então, esse canal de distribuição que era meu, naturalmente, eu posso ganhar uma parcela disso. Então, eu era canal de indicação e, ao mesmo tempo, ganhava royalty com isso. E chegou um momento que eu também comprei algumas coisas que eu não que eu precisava e que eu contratava por fora. Então, isso daqui, o teu cliente espera isso de você também. O teu cliente, você nesse caminho pode ser isso. Ah, Rodrigo, eu posso ser só a solução? Claro que pode, pô. Mas você é uma solução fraca. Porque outra pessoa que chegar com a mesma solução que você e com esse clube de benefícios inteiro aqui, vai tomar teu espaço. E aí vai valer mais a pena para o teu cliente, porque 10% de desconto numa coisa, 15% de desconto em outra, 30% de desconto em outra, vale mais a pena? Então eu quero que vocês tenham clareza sobre isso, por quê? Porque dentro dessa jornada, vocês estão tendo um processo de resolução de problema constante. Problema de quem? Do cliente de vocês, óbvio, né? Vamos lá. Então a pergunta primeira que você tem que se fazer em relação ao método é: por que a minha solução é o problema que tem que ser resolvido antes de todos os outros? E você precisa criar uma narrativa e também um projeto de soluções para que isso seja viável para o seu cliente. Beleza? Vamos lá entender sobre a identidade agora. E aí você vai entender por que que sua marca é importante ter esse processo sendo bem estabelecido. Vamos lá. A pergunta que eu costumo fazer em relação à identidade de marca é: pelo que você gostaria de ser reconhecido imediatamente no seu mercado? É uma pergunta simples, mas é uma pergunta que diz muito sobre você e sobre os seus valores. Por exemplo, eu quero ser reconhecido como fotógrafo ou como o mentor que mais gera resultado para os meus alunos. Se eu sou o mentor que mais gera resultado para os meus alunos, naturalmente o meu processo de construção do meu posicionamento vai ser baseado em quê? Geração de resultado. A minha produção de conteúdo vai ser baseada em quê? A apresentação desses resultados. Naturalmente, o que nós estamos fazendo é o quê? Um processo de alinhamento entre personalidade, narrativa e imagem, que é o processo mais claro de posicionamento de fato. Então, quando eu sou reconhecido pelo mercado como mentor dos mentores, quando eu sou reconhecido no mercado como o mentor que mais gera resultado, quando eu sou reconhecido no mercado como o mentor que mais entrega conteúdo para as pessoas, eu tenho uma finalidade. Então, minha marca representa o quê? Minha marca representa uma visão de mundo sobre você ser valorizado. Eu tenho um método que eu implemento na jornada de vocês, que vocês vão estruturar o Instagram de vocês, porque dentro do meu processo de desdobramento da minha identidade, o que eu quero é ser reconhecido como o mentor que mais gera resultado para vocês. Vocês viram agora que tem esses três alinhamentos perfeitamente sendo feitos? É muito claro agora que esse alinhamento foi feito. E isso agora tem uma noção. Por quê? Quando eu entendo que essa pergunta foi respondida,
o que que a sua marca representa, agora as pessoas têm um motivo pelo qual você deve ser seguido. Então, por que que as pessoas vão me seguir? Porque eu gero resultado, eu ensino vocês a fazerem dinheiro, eu entrego muito conteúdo. Pronto. Para quem é minha comunicação? Agora eu decido. Para quem eu quero que compre meus produtos? Os fotógrafos que estão realmente querendo avançar na jornada. Empresários que estão usando a rede social para poder vender produto e serviço. Então é muito claro agora. E agora entra na questão que vocês precisam saber, que é o que precisa ser mostrado. O que precisa ser mostrado é o que você vai comunicar na sua rede social. Você percebe que é a última coisa dentro do nosso framework, porque ela é a última coisa. Porque de nada adianta você postar bastidor, nada adianta você postar lá vídeos, fotografias, se por um lado você atende um cliente A, depois um cliente B, depois um cliente J, depois um cliente C, e isso em diferentes mercados, pô. Sua comunicação é confusa. O que a sua marca representa? Confusão. Por que você vai ser seguido se você está mostrando para as pessoas que você é confuso? Não faz nenhum sentido. Para quem a comunicação é? Para todo mundo, ou seja, não é para ninguém. O que vai ser mostrado? Confusão. Então, vale a pena contratar você nesse processo? Claro que não vale. E não é porque você não é bom, mas é porque você não teve clareza no processo. Entenderam?